dia, boa tarde, boa noite no mundo do conhecimento. Bem-vindo, caro ouvinte. Por aqui falamos sobre inovação, tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. Por aqui compartilhar conhecimento não é dividir, mas multiplicar. Que tal falarmos sobre mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento? Medicina do conhecimento é ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Medicina do Conhecimento, onde desvendamos os mistérios da medicina de um jeito que você entenda e se interesse. Convido você a marcar na sua agenda nossa jornada virtual de anestesiologia em julho próximo. Estamos mobilizando colegas pelo mundo para criar um ambiente virtual humanizado, com aulas e discussões ao vivo durante 12 horas ininterruptas. Os valores arrecadados na transmissão serão revertidos para a compra de medicamentos e insumos hospitalares, juntos com a Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul. Fique ligado nas redes sociais Medicina do Conhecimento para se inscrever. A anestesia em consultórios e ambulatorial melhorou significativamente nas últimas décadas, e os anestesiologistas estão tratando pacientes anteriormente considerados intratáveis nesses ambientes. No entanto, existem certos pacientes e situações clínicas que podem exigir que os anestesiologistas simplesmente digam não à cirurgia ambulatorial. Ao final desse podcast, você vai me dizer se concorda ou discorda. Espero seu comentário nas nossas redes sociais Medicina do Conhecimento. É uma apresentação da Sociedade Americana de Anestesiologistas, Dra. Bob Sveltzer, professora de Educação Médica na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e ex-presidente da Sociedade para Anestesia Ambulatorial, explicou o que ela acredita serem as 10 principais razões para os anestesiologistas não fornecerem anestesia em ambientes ambulatoriais e em consultórios. Vamos a eles. Insuficiência cardíaca. Pacientes com insuficiência cardíaca representam um risco significativo no ambiente ambulatorial. No entanto, à medida que mais pessoas vivem com insuficiência cardíaca, a possibilidade de se apresentarem para uma cirurgia ambulatorial vai aumentando. De fato, as diretrizes do Colégio Americano de Cardiologia sobre avaliação cardiovascular perioperatória e manejo de pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas observaram que a mortalidade após tais procedimentos é maior em pacientes com insuficiência cardíaca não isquêmica, 9,3%, e insuficiência cardíaca isquêmica, 9,2%, do que naqueles com fibrilação atrial, que gira em torno de 6,4%, ou doença arterial coronária, 2,9%. Da mesma forma, um estudo de corte retrospectivo de 2019 de quase 20 mil pacientes em cirurgia ambulatorial encontrou um risco de mortalidade de 2% para pessoas com insuficiência cardíaca, comparado com 0,39% para aqueles sem essa condição. Fragilidade. Pacientes frágeis constituem outra população de pacientes que vem crescendo rapidamente, tanto em pacientes hospitalares quanto ambulatoriais. É importante lembrar que as pessoas podem ser frágeis, mesmo que não sejam senis. De fato, um estudo de corte retrospectivo, em 2018, com mais de 140 mil pacientes em cirurgia ambulatorial, concluiu que o aumento da fragilidade estava associado a um aumento de complicações. Curiosamente, complicações pulmonares foram encontradas como um dos eventos adversos mais comuns nessa população de pacientes. Dispositivos eletrônicos cardíacos implantáveis. Bom, pessoas com corações saudáveis não precisam desses dispositivos, o que deve ser um indicativo de que tal paciente pode não ser um bom candidato para cirurgia ambulatorial. Portanto, é importante determinar por que esse paciente recebeu esse dispositivo e, em seguida, avaliar a causa subjacente. Em muitos casos, essa doença subjacente aumentará o risco do paciente a ter um evento adverso perioperatório. Faltam algumas dicas, mas eu dou uma pausa para te convidar a repassar esse conteúdo para pelo menos 2 pessoas entre seus contatos, que podem ser colegas de trabalho, acadêmicos de medicina e profissionais de saúde.
Vamos aumentar nossa rede de informação baseada em evidências e boas experiências. Continuamos juntos por aqui. Doença cardíaca congênita. Adultos que vivem com doença cardíaca congênita constituem outra população de pacientes em crescimento, mas à medida que esses pacientes envelhecem, o número de comorbidades que eles trazem para o ambiente ambulatorial também está aumentando. Provavelmente é apenas uma questão de tempo até que alguém queira trazer um desses pacientes para o centro de cirurgia ambulatorial onde você atua. Em pacientes com doença cardíaca congênita, o nível de risco é em função da doença subjacente e do procedimento. Enquanto pacientes em condições cardíacas congênitas menores podem ser cuidados com segurança no ambiente ambulatorial, condições como hipertensão arterial pulmonar apresentam níveis de risco muito mais altos. Sopros cardíacos. Indivíduos portadores de sopros cardíacos também estão se tornando mais relevantes. O risco pode ser reduzido ou previsível nesses indivíduos se antes tenham passado por um ecocardiograma e diagnóstico bem-sucedido. A classificação do risco depende da gravidade da doença subjacente do paciente. O risco operatório também pode ser minimizado ao diagnosticarmos o tipo e a gravidade dessa doença, utilizando anestesia apropriada, garantindo monitoramento adequado e tendo uma UTI pós-operatória disponível para uso, se necessário. Síndromes coronarianas agudas recentes. As recomendações para tratar esses pacientes não mudaram e vêm das diretrizes do American College. Essas diretrizes recomendam esperar pelo menos 60 dias após o infarto do miocárdio e uma subsequente cirurgia não cardíaca letiva. Eles afirmam isso de forma geral para todas as cirurgias e não fazem distinção entre cirurgias de baixo, intermediário ou alto risco, exceto para o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de catarata. Stents coronários. Se você tem um paciente que recebeu um stent metálico há um mês, isso é uma contraindicação absoluta em todos os casos, exceto para a cirurgia de fasectomia, que pode ser a exceção. E para pacientes com stents farmacológicos, tipicamente, é uma contraindicação absoluta dentro de 3 meses. Essas diretrizes são para tudo, exceto cirurgias de emergência que verdadeiramente irão salvar a vida, o que normalmente não fazemos no ambiente ambulatorial de qualquer forma. Acidente vascular cerebral ou ataque isquêmico transitório. Dentro dos primeiros 30 dias de evento, realmente deve-se não realizar cirurgias em pacientes que sofreram acidentes vasculares cerebrais, a menos que esteja realizando endarterectomias carotídeas para restaurar o fluxo sanguíneo. Essa é uma linha temporal absoluta na qual você pode confiar pelas pesquisas anteriores. Uma publicação do JAMA, deixada aqui no descritivo desse podcast, mostra que pacientes que sofreram AVC e foram submetidos a cirurgias dentro de 30 dias subsequentes apresentaram um risco 8 vezes maior de sofrer um AVC perioperatório subsequente. No entanto, esse risco diminuiu significativamente 90 dias após os acidentes vasculares cerebrais. Estado físico ASA 4. Eu mesmo costumava pensar que esse nunca seria um grupo de pacientes que cuidaríamos no centro cirúrgico ambulatorial, mas há relatos que estamos começando a realizá-los em alguns locais. No entanto, pacientes ASA 4 ainda apresentam um risco muito maior de mortalidade pós-operatória do que aqueles que são ASA 1 a 3, mesmo em cirurgias de baixo risco. Pacientes ASA 4 também têm taxas muito mais altas de cancelamentos de procedimentos no mesmo dia do que os pacientes ASA 1 a 3. Essa observação reflete uma mudança significativa na prática cirúrgica ambulatorial, onde pacientes em condições mais graves e complexas, classificados como ASA 4, indicando um paciente com uma doença sistêmica grave, que é uma ameaça constante à sua vida, estão sendo considerados para procedimentos em ambientes menos intensivos do que os hospitais tradicionais.
A inclusão desses pacientes em centros cirúrgicos ambulatoriais destaca avanços na medicina perioperatória e anestesia, permitindo que procedimentos sejam realizados com segurança em populações anteriormente consideradas de alto risco para esses ambientes. No entanto, a maior taxa de mortalidade pós-operatória e cancelamentos dos procedimentos no dia da cirurgia, em comparação com os pacientes menos graves, sublinha os desafios e riscos inerentes ao cuidado desses pacientes. Esses riscos são um lembrete crítico da necessidade de avaliação cuidadosa do paciente, planejando o pré-operatório e seleção de procedimentos, especialmente em um ambiente ambulatorial que tradicionalmente atendeu pacientes com menor risco. A capacidade de expandir os cuidados para incluir pacientes ASA 4 em centros cirúrgicos ambulatoriais representa um avanço na oferta de cuidados da saúde, mas também exige vigilância contínua, protocolos rigorosos de segurança e preparação para gerenciar complicações potenciais. Inibidores GLP-1 e SGLT2. Desde que esses medicamentos entraram no domínio da perda de peso, eles se tornaram muito populares. Ao mesmo tempo, eles aumentam significativamente o risco de regurgitação e aspiração durante anestesia geral e sedação profunda, pois retardam o esvaziamento gástrico. Embora algumas sociedades recomendam interromper esses agentes por pelo menos uma semana antes da cirurgia, isso pode não ser suficiente, particularmente em pacientes que tomam o medicamento uma vez por semana. A decisão de realizar cirurgia ambulatorial é, em última análise, uma função do conforto do paciente e do seu estado clínico. O atraso no esvaziamento gástrico causado por esses medicamentos pode aumentar o risco de complicações potencialmente graves, como regurgitação e aspiração, o que requer uma abordagem cautelosa e individualizada em preparação para a cirurgia. A recomendação de suspender o uso desses medicamentos por um período mais extenso do que o habitual, especialmente para aqueles em regimes de dosagem semanal, reflete a necessidade de minimizar esses riscos. A tomada de decisão sobre a realização de cirurgias em pacientes que usam esses medicamentos deve considerar uma variedade de fatores, incluindo a urgência do procedimento, as condições clínicas do paciente e as capacidades do centro cirúrgico para gerenciar complicações. E qual a sua opinião? Você sugere mais condições que deveríamos evitar cirurgias ambulatoriais? Deixe aqui seus comentários. E eu tenho agora 2 dicas para você. A primeira é que você escute a nossa rádio web Medicina do Conhecimento, nos seus momentos de esporte, lazer e no deslocamento para o seu trabalho. É só acessar pelo www.medicinadoconhecimento.com.br. E você também pode fazer parte da nossa comunidade digital Medicina do Conhecimento. Ela está lá no ecossistema SD Conecta. Por lá discutimos assuntos relevantes juntos com grandes especialistas na medicina perioperatória. Escolha sua plataforma agregadora de podcast e ouça mais pelo Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud e YouTube. Você pode pedir a sua Alexa. Basta dizer: Alexa, toque Medicina do Conhecimento. Na Medicina do Conhecimento, você é que escolhe o player da sua preferência. E é importante o seu feedback. Mande sua pergunta, seu comentário para participar do próximo tema. Compartilhe nas suas redes e deixe seu like. Isso aumenta a divulgação do nosso projeto. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.